Olha, Ferreira, essa família Ferreira não vale nada. Nada. Eu sou de uma família, eu sou bisneta de Maria Leopoldina de Jesus. Ela era escravocrata, ela era portuguesa. Era dona da metade de Três Rios, era uma fazenda de escravos, que passou pelo ventre livre e passou pela abolição, com ela viva, Maria Leopoldina de Jesus. Ela era portuguesa, baixinha, ela, da cintura para baixo, paralítica, né? Olhos azuis e loura. Ela era dona de tudo. Ela comprou meu bisavô como escravo. Ele era rei numa tribo da África. Ela comprou, se apaixonou quando viu ele, se apaixonou e casou com ele. Ela teve Manel Pinheiro. Eu sou filha de sou bisneta de um escravo que não trabalhou como escravo. Ele se casou com a Sinhá. Essa é a história da nossa família, que quiseram apagar, de tão bonita que é. Quiseram apagar a história da nossa família. E aí o que acontece? Joaquim Ferreira era o prefeito. Minha avó já tinha morrido, que era a pessoa culta da família. Minha tia tinha se casado mal com uma pessoa que meu avô detestava e batia nela todos os dias. Tio Agripino também no vício, não estava bem casado. Eulária veio do Rio de Janeiro para se casar com ele. Havia suspeita dela estar grávida, porque ela veio do Rio, ela surgiu do Rio de Janeiro. Mamãe disse que chegou, minha mãe viu quando ela chegou do Rio de Janeiro muito bem vestida, com luva, meia, bem elegante, mamãe disse. Ela era branca, olhos azuizinhos, Eulária, cabelo ondulado, bonito o cabelo. Aí ela chegou do Rio, meu avô pretinho, igual um tição, franzino. Aí ela foi e deu em cima, começou a dar em cima de meu tio, né? Aí eles casaram. Minha avó, todo mundo fez o casamento. Minha avó, meu avô fizeram o casamento de Tia Agripino. Só que depois do casamento, ela apareceu grávida. A barriga ficou aparecendo. Tudo bem, até aí tudo bem, mas na época do nascimento, a cidade toda começou a fazer as contas. Viu que não dava os 9 meses da chegada dela, o casamento, e o nascimento da criança não conferiam com 9 meses. A cidade toda ficou comentando. Aí ela ficou dizendo, gente, é de 7 meses, adiantou, aquela coisa toda. Só que a criança nasceu muito branca, é um menino, eu conheci ele é queixinho. Eu estive com ele quando eu estava nas férias do Orlando Rangel, fui visitar eles. Depois fui só para visitar, para enterrar meu tio e minha tia, que eu voltei para Três Rios. E tive agora em 2019, 18. Aí o que acontece? Toda cidade, ela dizendo que era de 7 meses, Eulária. Dizendo que era de 7 meses, mas o garoto nasceu muito branco, mas muito branco mesmo. Ele é branquinho. Aí tia Agripino ficou com um corno mesmo, né? Corno manso. Aí começou a beber no bar do Vadinho, saía do bar do Vadinho. Virou alcoólatra. Ele era alcoólatra, tia Agripino. E aí o que acontece? Esse garoto, o que acontece? Minha mãe me contou a história, mamãe estava lá em Três Rios e me contou. O que acontece é que ele ficava com as crianças, né? Ela deixava com as crianças. Então tinha uma menina, assim, ela devia ter, parecia a Pamela, minha vizinha, minha ex-vizinha, filha de Kelly, magrinha, aquelas garotas assim, bem espertinhas, com 8, 9 anos, 10 anos, uma coisa assim, criança, né? Aí ela brincando de correr, né, com as crianças lá em Três Rios, ela pegou o queixinho e botou o queixinho na carcunda. E danou-se a correr com as crianças. Só que ela tropeçou e ela caiu. E aí queixinho bateu com o queixo numa pedra, esmagou o queixo. Esmagou. Ele já fez milhões de cirurgias naquele queixo. Eu conheci ele. Eu nem sei o nome dele. Todo mundo chama ele de Queixinho. Queixinho, é meu primo Queixinho. Ele é branquinho. Mas conheci Robson é um lato mais claro, sabe? As primas são mais claras um pouquinho. Tia Agripina que é bem pretinho. Aí ele tem o queixinho quebrado.
Conversamos, uma pessoa ótima, ele conversamos, gosto muito dos meus primos, me trataram bem, exceto um pouquinho a Verônica ficou um pouquinho enciumada comigo, porque começaram a dizer que eu era muito bonita, e louríssima, né, com cabelo louro, aquela coisa comprido, aí ela ficou um pouco enciumada, ela me olhava vir de longe, eu andava de moto, a gente não sabia como, o que ela fazia, mas ela usava moto. Ela ficou enciumada comigo e um pouco chegou perto de mim. Porque todo mundo começou a dizer, Verônica, você que era mais bonita, a Cris é mais bonita do que você. Aí começaram a falar isso, aí criou a nossa inimizade, assim. Ela ficou com ciúme de mim, quando eu estive lá, em Três Rios. Certo? Essa é a verdade absoluta. E aí o que acontece é que na morte, meu avô cego, sem enxergar nada, já tinha morrido minha avó, os dois tios meus casados, muito mal casados, e meu avô sozinho em casa, eles foram e o Joaquim Ferreira era o prefeito da cidade e tomou as nossas terras, ele tomou. Ele começou a passar trator, derrubar tudo, descaracterizar a fazenda como uma fazenda produtiva familiar. Ele derrubou tudo. A mamãe falou a coisa mais impressionante, sem dó nem piedade. Árvores assim, centenárias, de manga, que minha mãe teve dificuldade de comer os frutos quando ela esteve aqui no Rio de Janeiro, de tão inferiores ao que se tinha em Três Rios. Que era um mel, mas mel, era doce. Ela teve muita dificuldade com frutos aqui de Três Rios. Já teve uma vez que ela falou, Ana, pelo amor de Deus, me segura. Eu falei, o que houve? Mas a gente no mercado, ela falou baixinho, que ela era discreta, né? Mas a gente era engraçada, a gente tinha nossas conversas. Aí ela me segura. Eu falei, o que foi, mãe? O que foi? Ai, Ana, eles estão vendendo isso aqui que a gente dava para os porcos lá em casa. Eu falei, é mesmo? Isso em sendas, extra. Não, depois quiseram dizer que era coisa de xepa. Não, é o fruto mesmo que vocês comem aqui. Que hoje eu compro no açaí, que eu compro. Só não conseguimos encontrar isso no hortifruti de Icaraí. Aí não, os frutos são bons mesmo. Icaraí, os frutos são excelentes. Coisa de Três Rios mesmo. As uvas, tudo. Mas os mercados todos, ela falava, isso tudo que você tá vendo aqui, isso tudo dava para os porcos comer lá em casa. Porque os melhores frutos iam para minha avó. Não é que se dava coisa ruim para os porcos. Todos os frutos eram bons, mas o que se dava para os porcos era isso aí. Que se vende aqui. Foi difícil para ela se adaptar no Rio de Janeiro. Muito difícil. Certo? Sorte que ela sabia cozinhar e ela sempre optou pela comida dela. Aqui em Niterói ninguém comia nada. Porque primeiro que era muito sujo, tudo. Niterói era muito sujo. Principalmente sendo do Rio de Niterói, eu não comia nada no centro de Niterói, nada. Era tudo muito sujo. Muito sujo. Era muito rato, muita sujeira, muito camelô. Sabe, era horrível. Melhorou muito, mas muita coisa. Mas na administração de Jorge Roberto Silveira, mas melhorou muito. Era horrível o Niterói, de sujeira. Eu não tinha coragem de comer em lanchonete nenhuma, não comia. Ninguém na minha casa tinha hábito de comer coxinha, italiana, essas coisas de lanchonete, que hoje popularizou-se e se come mais. Hoje eu até como, mas na época eu não comia, não. Ninguém na minha casa comia. A gente, quando tinha dinheiro, entrava no restaurante bom, que o melhorzinho era o Arte Verte, ou a gente ia para casa almoçar. Ia para casa almoçar, tomar um refrigerante na rua, um sorvete, essas coisas, assim, dificilmente se comia. Só comia na Torta Suíças e no Arte Verte, não tinha outro lugar aqui no Niterói, porque os melhores mesmo eram muito caros, aí a gente não ia, porque sempre teve La Mole, Bom Canto, sempre teve umas coisas aí boas aqui em Niterói para se alimentar, e o resto era tudo popular, e popular era muito sujo.
Depois eles repaginaram, aí ficou tudo assim como está hoje. Até eu entro como italiano, como coxinha e tudo, mas eu jamais comia coxinha de galinha, não comia de jeito nenhum. Nada aqui em Niterói, gente, é muito sujo. Mas aí na administração de Jorge Roberto Silveira, a coisa foi melhorando aos poucos, né? E hoje está realmente bem melhor, muita coisa. Quem conheceu Niterói sabe o que eu tô falando, na verdade. Em todos os aspectos, melhorou muito. Então, lá em Três Rios, ele roubou, o Joaquim Ferreira roubou as nossas terras todas, né? Metade da cidade. A loura, amante do meu avô, que teve um filho com ele, ela ficava a léguas o pedaço de terra que ele deu para ela. Ou seja, por aí você pode ver o tamanho da nossa fazenda. Pela casa dela, passa um córrego. Foi meu avô que deu para ela. Ela vai negar, essa vagabunda, desgraçada, filha de Satanás? Vai negar que foi meu avô que deu você? Ó o Rio Paraíba do Sul aí. Ele é tão impiedoso como Joaquim Ferreira foi com a minha família. Certo? E aí o que acontece? Esse miserável filho de Satanás, esse Rodrigo Ferreira Wilson, se aproximou da gente, sem a gente saber que ele era Ferreira. Eles esconderam e impuseram o nome Wilson. E aí foi quando... Ele tentou namorar comigo. Tentou. Depois eles desfazem da gente, aquela coisa. Mas a primeira investida de Rodrigo foi eu. Ele foi com calma, que ele sabe que eu dou fora. E aí ele não se exibiu, não se prontificou totalmente, mas se deu a entender. Mas aí logo fui descartando ele. Na primeira oportunidade que Fabiana estava sozinha em Niterói, se aproximou dela. Porque não tinha opção, Fabiana. Ou Fabiana caía na piranhagem, que foi que ela caiu. Não tem negócio de beijar homem desconhecido. Porque ela não ia conhecer rapaz tradicional. Tradicional aqui é só para prostituta. E aí, se você chega perto, o cafetão tá aí cercando os homens, que são os homens que sustentam ele, que dá emprego, dá status. Quer que a gente empurrar pra gente as parentes de prostituta, cafetão, comparsa psicopata do cafetão, fica empurrando pra gente. Fica empurrando mesmo. Eu aqui nunca quis. E nem quero. Certo? Aí os homens tradicionais que trabalham, que fazem fortuna, que fazem nome, eles ficam cercando para as prostitutas dele, né? Para dar vantagem pro cafetão. É assim que funciona. É assim, desse jeito que... Ou se for uma moça de classe média, ele até empodera o psicopata. Empodera, dá dinheiro da empresa para ele chegar num nível melhor perto dela. É assim, gente. E aí Joaquim Ferreira foi, o Rodrigo foi, se aproximou de mim num curso pré-vestibular. Ele era estudante do Abel. Eu até achei estranho, falei, um estudante do Abel fazendo cursinho pré-vestibular, isso aqui é a sua aula lá todos os dias. Tá alguma coisa estranha. Foi a primeira impressão que eu tive do Rodrigo, nunca gostei dele. Nem eu, nem minha mãe. A gente tolerava ele por causa de Fabiano, porque ele não vale nada, moleque safado. Aí ele se aproximou, se escondeu no nome Ferreira, e deu tempo dele tramar tudo contra a nossa família, e fez tudo que eles fizeram aí contra a nossa família. Deu tempo de roubar a documentação, de roubar as fotos, deu tudo. Oportunidade para eles fazerem tudo com a nossa família. Só não deu oportunidade para o desfecho, que aí eu virei a mesa contra eles. Mas deu tempo de matar minha mãe, trocar a Fabiana por sósia, fez tudo. Tocou as fotos todas, a documentação. Ele roubou todos os nossos originais, que comprovava o casamento do meu bisavô com a minha bisavó. Maria, eu tinha os originais todinhos, ficaram tudo na casa deles. As fotos lindas de família, tudo. Ele roubou até minhas fotos de gravidez. Meu álbum de gravidez. Quando a minha mãe estava doente, ele roubou. Deu oportunidade, não tem informação. Se eu chegasse na delegacia e apontasse o nome de uma pessoa e dissesse ao delegado: senhor, por favor, poderia me dizer se esse aqui é um cafetão? Porque isso vai me ajudar bastante, porque eu sou esperta pra caramba. Se eu souber que é cafetão, eu sei botar esse miserável bem pra longe de mim. Dá pra senhor me informar? Não tem uma delegacia. Ele se passa por homens trabalhadores e honestos. Não tem onde você saber. Eles estão fazendo a festa nos Estados Unidos, Europa, se fazendo de gente boa, trabalhadora e até religiosa. Mentira! É tudo cafetão de porta de prostíbulo, de fachada, venda de droga, assassinato de policial, entrando nas nações como se fosse uma pessoa muito boa,
como eles fizeram a minha família. Não tem onde você saber. Ele, num instante que ele é cafetão, na mesma hora ele pega a carteira profissional assinada e apresenta-se como um trabalhador honesto e digno. Não tem um lugar que te informe. Talvez agora alguns policiais tradicionais possam ajudar a sociedade nesse aspecto. Porque são os homens que sabem de tudo. Disso que eu tô falando. E aí foi assim que eles esconderam o Ferreira. Quando minha mãe soube, Fabiana já tinha ganho Luana, já estava a desgraça feita. A mamãe ficou quieta. Ficou quieta para investigar. Ficou quieta porque queria investigar. Queria ajudar a Fabiana. Queria saber o que estava acontecendo nessa família com esse interesse. Porque ela descobriu que eles eram Ferreira, mas ela não comentou. Não bateu boca. Aqui, seu miserável filho de Satanás. Vocês são Ferreira? Como é que vocês se aproximam da minha família sabendo que vocês são Ferreira? E nós não ficamos... Não, ela ficou quieta. Ela descobriu e ficou quieta. E eu sabia o que ela estava fazendo. Também não falava nada porque tinha escuta dentro de casa. Eu não falo com meu filho às vezes. Por causa das escutas, que eu sei que eles escutam. E se eles não tiverem escuta, eles moram do lado, eles ouvem tudo. Tem equipamento, tem tudo. E aí eu sabia o que ela estava fazendo. E deixei ela fazer. Eu ia sair do Rio. Eu já não aguentava mais a perseguição da exploração sexual. Não deixava eu ter uma vida sentimental, ter amizade, nada. Ficava me cercando e eles se apresentando. E eu tô sabendo, eu sou profetisa. E eu não consegui encontrar as pessoas tradicionais. Não. E aí fui afastando eles de uma forma que eles chegaram à conclusão que eu não ia fazer amizade com eles nunca. Porque eles tentaram todas as possibilidades para me enganar, todas. Mas aí eles chegaram à conclusão de que eu sou irredutível contra eles. E aí desistiram. E vocês já estão cercados as famílias, aí começa aí. Quando eu vou chegar perto de uma pessoa tradicional, eu já estou caluniada. Nem a pessoa tradicional quer a minha amizade, quer tanta calúnia. Eu não tiro a razão dela, é coisa horrível que se fala de mim. Coisa horrível. Certo? Coisa dantesca, coisa assustadora. Que nem pensamento eu fiz. Eles falam de mim. Aí deu tempo deles prejudicar a imagem da minha família. Os Ferreira. Eu não suporto Ferreira. Eu dificilmente, assim, eu engulo. Sei que é Ferreira, tá, tudo bom. Mas pode ter certeza que eu não vou me aprofundar na amizade. Eu não gosto de Ferreira. Joaquim Ferreira, ele tinha um filho chamado Robin Hood, né? Roubava dos ricos para dar para os pobres. Foi o que ele fez. Assim que ele roubou a minha fazenda, ele loteou tudo, né? E deu pro eleitorado dele. E consolidou um eleitorado lá em Três Rios para ele. Porque as pessoas que ganharam começaram a nos odiar e a gostar dele, né? O filho dele era bandido. Chamava Robin Hood. Foi o governador do Rio, Roberto Silveira, mandou um delegado para ir lá prender ele. Não valia nada. A família Ferreira não presta. Não presta. Meu avô cego, ele não deixou... Eu era dona de metade de uma cidade. A mamãe ficou tão impactada que ela era pequena, ela tinha 16 anos, 17 anos, quando ela viu tudo. Ela falou, Ana, a coisa mais incrível, ele passava a rua na porta de casa. Ela sempre falava assim, ele passou rua na porta da minha casa, ou seja, não deixou nenhum quintal para minha família. Ele passou a rua na porta da janela. Você pode ir lá, vai lá em Três Rios, a casa tá lá. Ele passou para quem era dono de uma metade de uma cidade, ele passou rua na porta da nossa casa. Eu não suporto Ferreira. Eu sei que eles não prestam, que essa linhagem não é boa.